Salve família, esse é um corte de uma das nossas aulas e se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Já se inscreve aqui no nosso canal para você não perder os conteúdos de paisagismo, jardinagem e arquitetura que estão saindo aqui semanalmente, de uma forma que dificilmente você vê aqui no YouTube, beleza? Bora pro vídeo. E aqui eu vou falar rapidamente sobre a psicologia das cores. É um outro estudo bastante profundo e complexo que eu não vou ser prepotente e achar que eu vou esgotar numa aula tão rápida como essa, mas vou dar uma pincelada aí para a gente entender e fazer algumas associações das cores com os sentimentos, com os efeitos psicológicos que elas transmitem para a gente. Você quer uma prova de que as cores afetam as pessoas? Se liga nessa imagem aqui. Eu não assisto Big Brother, não curto, mas eu vi uma análise muito interessante com relação à casa do Big Brother e eu comecei a entender uma análise arquitetônica sobre a composição da casa e isso aqui é a prova de que as cores e as composições cromáticas afetam o psicológico das pessoas. Foi uma casa que foi desenhada para inquietar as pessoas. É impossível você conceber de que no espaço onde as pessoas tinham que estar descansando e dormindo exista uma composição como essa aqui. Isso é feito de fato para incomodar, isso é feito de fato para agitar, para mexer com os nervos e com o metabolismo das pessoas. Então, e aí é fruto todas as brigas e as coisas que até eu que não assisto, eu vejo aí rolando um monte de treta na internet. E muito começa por isso aqui, né? Por a composição, enfim. É muito interessante, isso aqui é a prova de que a cor afeta a mente e o psicológico das pessoas, né? Bom, cada cor ela se relaciona normalmente a uma temperatura, né? Talvez você já tenha ouvido falar, esse é um conceito mais simples, mais comum, né, de se ouvir, que é cores frias e quentes, mas elas também se relacionam a um sentimento e muitas vezes a um simbolismo, tá? Porém, esse simbolismo, principalmente, ele pode sofrer alterações dependendo da cultura e dos contextos, tá? Então, o que eu vou falar aqui é de uma forma bem mais geral, assim, bem mais abrangente, porém, se você for fazer, por exemplo, um projeto mais temático, né, um jardim oriental, um jardim islâmico, que seja, é interessante você estudar a cultura e o conceito e a teoria das cores para essa cultura, para essa sociedade, porque tem algumas diferenças aí. Então, que eu vou falar de uma forma bem geral, tá? E ela está relacionada, como eu já expliquei, às nossas origens e à experiência do homem com a natureza, né? Se tem alguém aqui agora que não estava no início da aula, é justamente a relação que o homem tem com os efeitos da natureza, como por exemplo dia e noite, né? Então a cor do dia já tem um efeito natural no homem, porque ele associa com o fato de que é o momento de acordar, é o momento da atividade, é o momento de despertar e de correr atrás. E a cor mais azul escura, mais escura da noite, já é aquela que acalma o metabolismo, porque é o momento de descansar e tudo. Então tem outros aspectos também relacionados à caça, relacionados ao descanso, ao repouso, que a gente falou no iniciozinho da aula, e que estão relacionados até hoje com a forma que o nosso psicológico interage com essas cores. Então vamos lá, a cor azul, por exemplo, né? O principal conceito, o principal sentimento que ela traz é justamente essa questão da paz e da calma, né? Ela está muito associada ao mar e ao céu, né? Que são justamente coisas assim que só de você olhar você já se sente mais calmo, você já se acalma. Ela é uma cor fria, na verdade ela é a cor mais fria, né? Considerada a cor mais fria, e ela também está relacionada a coisas como pensamento, infinito, vazio, eternidade, espiritualidade. Então são esses conceitos que cercam aí a cor azul. Por isso o lance lá do Facebook, né? Porque o Facebook é azul, porque a página é azul, que é justamente para trazer esse sentimento, né? Mas você não, se o Facebook fosse vermelho vivo, com amarelo vivo, provavelmente você ia ficar muito menos tempo
numa página com essas cores. E a gente vai chegar lá. E como que a gente pode utilizar o azul no jardim, né? É óbvio que temos vegetação, né? Temos plantas que podem trazer esse aspecto, essa cor, esse efeito no nosso jardim, né? Apesar de ter algumas, por exemplo, dessa imagem aqui que está mais arroxeado, mais violeta, né? Mas só para exemplificar mesmo de que forma que a gente pode trazer essa cor e esse sentimento também para o nosso espaço. Além disso, a gente pode trabalhar os revestimentos, né? Revestimentos de parede, na cor azul, ou no piso mesmo, né? Com azulejos. Uma outra forma de trazer essa cor para dentro do jardim seria justamente a água, né? Seja através de uma piscina, de um espelho d'água, qualquer elemento que traz que traz a água, né? Principalmente se for conjugado ali com um revestimento da própria piscina, vai trazer também esse aspecto, vai trazer também essa cor, né? Para trazer esse sentimento de paz, de calma, de tranquilidade. E você pode utilizar também em elementos decorativos, né? Então, alguns elementos mesmo você pode já utilizar para ir trazendo de uma forma mais sutil essa cor também, certo? Vamos lá então, a cor amarela, né? É a cor mais quente, né? A cor está relacionada ao sol, está relacionado ao divino, luz, o brilho, a vida. É uma cor bem irradiante, né? Como a gente falou, está associado a esse momento de aceleração do metabolismo mas também ela tem um outro aspecto que é justamente relacionado ao material, né? Que está relacionado ao ouro, está relacionado a uma questão mais superficial, terrestre, riqueza, né? Então, normalmente, esses são dois aspectos que trazem aí, né, junto da cor amarela, tá? Ela é essa cor assim, muito irradiante, né? Muito excêntrica, muito agitada, digamos assim, e é uma cor que traz uma alegria, traz uma agitação muito grande. Você pode utilizar também elementos vegetais no seu jardim. Temos várias plantas aqui que podem ser utilizadas, trazendo esse elemento, trazendo essa vivacidade ao espaço. Da mesma forma, temos revestimentos que podem ser utilizados, né? Pode ser utilizado tanto no piso quanto na parede também, tomando sempre cuidado para não ficar uma coisa muito exacerbada, né? Muito amarelo, porque também pode causar um efeito contrário, desagradável, certo? Mas, de qualquer forma, é uma cor que está relacionada mais a essa vivacidade, né? A esses sentimentos que a gente comentou. E também tem como você trazer isso na iluminação, né? A iluminação a iluminação amarela, né? Ela traz esse sentimento e ela traz, além disso, também uma sensação de aconchego maior, uma sensação de tranquilidade, porque aí já está relacionado com outro aspecto, que é o fogo, né? Que é aquela iluminação, a iluminação do princípio, né? Que era justamente as fogueiras, o fogo. Então ele traz também esse sentimento de aconchego. Então é uma outra forma de você explorar essa cor no jardim. Agora vamos falar de uma cor aí que é bem polêmica, né? Uma cor que tem que ter um certo cuidado aí também na hora de utilizar, porque ela é uma cor que é meio contraditória, digamos assim, né? É uma cor que ela proíbe e te convida ao mesmo tempo, né? Está relacionada à vida, a esse sentimento ardente, agitado, efervescente, mas também está relacionado a um alerta, a uma inquietação. Depende do contexto, está relacionado a guerras, revoluções. Ela é uma cor de uma forma intensa, é uma cor intensa, né? Tanto que se você utilizar ela de uma forma muito exagerada, ela pode causar um efeito contrário super indesejado, que é provocar nervosismo, ansiedade, né? E é aí que entra a história lá do início da nossa aula, que é a história do McDonald's, né? Que as pessoas falam, porque o McDonald's é vermelho porque dá fome. E de onde é que vem essa história de que vermelho dá fome, né? É justamente porque essa cor, né? Existem estudos que dizem que essas cores mais vivas, como o vermelho e o amarelo, por exemplo, elas têm a capacidade de acelerar o metabolismo. E uma das consequências disso pode ser a fome.
né? Então é por isso que de certa forma é muito utilizado, não só no McDonald's, no Burger King e na indústria gastronômica de uma forma geral, né? Porque essa cor ela tem esse aspecto de mexer mesmo e trazer uma agitação interna. Ela é uma cor quente, né? E tá relacionada principalmente também ao sangue, né? Então, o sangue é essa coisa meio contraditória também. Ele pode significar vida, pode significar morte, pode significar algo bom, algo ruim, né? Então, por isso que a cor vermelha ela é bem intensa, assim, bem ambígua, né? E a gente pode utilizar também de vegetações, a gente dispõe de vegetações para trazer essa cor para dentro do jardim, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos aleatórios, mas tem várias, né? Não somente nas flores, mas em folhas também. Tem plantas que tem o caule, assim, não vermelho, né? Mas um alaranjado bem vivo, né? Como, por exemplo, a palmeira laca. Né? Então a gente pode trazer essa cor mais vibrante para dentro do jardim e também utilizar em revestimentos. Mas como eu falei, sempre tomando cuidado aí para não virar uma coisa que incomode também, né? Essa imagem aí é uma questão pessoal, não sei se você tem esse mesmo sentimento, mas essa primeira imagem aí me parece que eu acho que eu não ia conseguir ficar muito tempo relaxando aí, porque muito vermelho acaba incomodando de certa forma você ficar num espaço onde tem essa cor de uma forma muito abundante. Então, por isso que eu falo, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não exagerar, para não causar um efeito contrário, certo? Verde, não preciso nem falar, né? Falar de verde no paisagismo, no uso do paisagismo é uma coisa óbvia, né? Mas é interessante que ele também tem um aspecto meio ambíguo, ele tem um aspecto meio contraditório, né? Mas de uma forma geral, o principal, o verde, ele está relacionado ao repouso, à passividade, à satisfação, né? Lembra quando a gente conversou lá no início também da questão do homem primitivo, né? Das primeiras sociedades, como que eles se relacionam com as cores, e o vermelho está relacionado ao dia que ele sai para caçar, que ele está em atividade, e o dia que ele está se defendendo, que ele repousa, ele está justamente dentro da floresta, ele está justamente dentro da natureza. Então, essa associação vem desde sempre, né? Então, daí a gente já entende essa questão da associação do verde com o repouso, com a tranquilidade, né, com a inércia. Ele é justamente a soma da cor mais agitada, que é o amarelo, com a cor mais passiva, que é o azul. Então, ele fica aí na média, aí, né? Ele fica tranquilão aí, o verde. E ele também é associado à esperança, justamente por causa dos processos, tanto em países frios, onde o verde simboliza que a neve acabou, né, que está florescendo novamente a vegetação, e também em países de clima quente, que é quando a seca acaba, ou o rio transborda, ou a chuva começa a cair e o verde começa a voltar. Então o verde ele tem essa relação aí com a esperança. Mas é igual eu falei, ele também tem uma ambivalência e uma questão contraditória, porque ao mesmo passo que ele é essa questão da tranquilidade, da vida, relacionada às plantas, relacionada a esses sentimentos, ele também pode ser utilizado de uma forma mais fúnebre, assim, de decomposição, de putrefação, de mofo, de vômito, né? Então ele tem essa ambiguidade aí, apesar de que no paisagismo ele vai tender muito mais para a questão da tranquilidade, da sensação de equilíbrio mesmo. E entendendo isso, essa relação dessa cor com esse sentimento, a gente entende o conceito da moda aí, né? Eu falo do conceito da moda, não estou falando de uma forma pejorativa, né? Mas é um conceito que está bastante em ascensão, que é o design biofílico. Então, a busca por trazer representações da natureza nessa busca por reconectar o homem com a natureza. Não é novidade, eu tenho falado sempre aqui que, para mim, paisagismo é a reconexão do homem com a criação e com o Criador, e isso se resume, a biofilia se resume a isso. E o verde está muito relacionado com esse sentimento, né, de tranquilidade, de passividade, de se sentir reconectado. Por isso eu nem trouxe muitas imagens também, porque é óbvio que o verde vai estar dominando quando a gente fala de questões do paisagismo e de uso dessa cor no paisagismo. E bom, para finalizar aqui, eu vou usar só falar de mais duas outras cores que eu considero importantes também, que é o branco e o preto, para a gente falar de que forma que a gente pode utilizar isso também no nosso jardim.
O branco ele está relacionado aí à pureza, relacionado ao início, né, à esperança, associados na natureza com a neve e com a própria luz, como nós vimos, né? Ele é uma cor neutra e tem essa relação aí de tranquilidade, do silêncio, de ser mais neutra, mais passiva. É uma ótima forma também de você criar zonas como que eu posso dizer, compositivas, né, onde você tem cores contrastantes e você coloca uma cor mais neutra, uma cor mais inerte, uma cor mais passiva, digamos assim, né, para dar uma aliviada aí no olho, para não ficar sobrecarregado, contrastante demais. Então você pode utilizar principalmente em revestimentos, né, na parede, no piso, ou em elementos decorativos também, como vasos, mas nós também temos, né, várias espécies que podem ser utilizadas principalmente as floríferas, né, trazendo esse aspecto aí e juntamente com ele essas sensações de paz, de tranquilidade, certo? E por outro lado nós temos a cor preta, né, que por ser o contrário da branca, ele absorveu aí esses aspectos mais negativos, né, normalmente está associado à morte, ao silêncio absoluto, ao vácuo, a coisas negativas, trevas e luto, né? Está relacionado, obviamente, com a noite, né? Com a escuridão. Ele também é uma cor neutra, só que tem um aspecto que é interessante, que parece que ele foi sendo ressignificado ao longo do tempo. Então ele pode ser aplicado de outras formas, né? E é o que eu quero chamar a atenção aqui para a nossa composição, justamente porque ele adquire esse outro significado de autoridade, de sofisticação. Então você vê hoje móveis, decorações que aderem a essa cor justamente por causa desse aspecto de sofisticado que ele traz, né, de autoridade. Então é uma cor que não pode ser desprezada, que pode ser utilizada de uma forma mais pontual no jardim, né? Apesar de ter vegetação que são consideradas pretas, né? Talvez não sejam totalmente pretas, mas elas podem adquirir esse caráter aí dentro da composição. Nós temos algumas vegetações que podem ser utilizadas como forma de pontuar aí o nosso jardim, trazendo esse clima também, mas trazendo esses sentimentos que a gente viu agora há pouco, né? Além de você trazer isso também nos revestimentos, lembrando sempre de não exagerar também, né? Porque a cor preta ela é uma cor bem marcante e com significados bem fortes, né? Igual a gente viu aí. Então, acabar não utilizando de uma forma que seu espaço fique muito sobrecarregado, tá? Mas utilizando de forma inteligente aí nos revestimentos, dá para criar um espaço bem agradável, bem interessante, tá? Bom, esse então é uma pincelada aí sobre os estudos, né, da teoria das cores. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa primeira aula, né?